Senhor, bom dia a todos. Espero que vocês tenham passado essa semana muito bem. Por favor, coloque aí no nosso grupo, no nosso chat, como é que vocês estão. Está tudo bem? Está tudo certo? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, com a responsabilidade de expor mais uma lição. Estamos na lição de número 12, lição que tem como título As cidades de refúgio são estabelecidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar boas-vindas a você que está nos assistindo pela primeira vez. Fique à vontade para estar nos acompanhando, para estar participando. O chat está aberto a todos. Amém? Antes de começar a aula nesta manhã, quero fazer uma oração com vocês. Quero pedir que vocês, juvenis, já sejam com as suas revistas, bíblias nas mãos, para nós podermos estar acompanhando a lição de hoje. Amém? Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós te damos graças por tudo. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Ó Pai, exorta-nos, Senhor, com a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, sair, ó Pai, desta aula mais cheios do que, ó Pai, como nós entramos, ó Pai, de quando nós entramos. Fica conosco desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Então, meus irmãos, lição de número 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Vamos à leitura do nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Salmo, capítulo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A síntese dessa lição. Assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Juvenis, como os irmãos já conhecem, como já é de costume, nós temos 3 objetivos que nós estaremos trabalhando no decorrer desta lição. Os objetivos desta lição é mostrar, entender e analisar. Primeiro objetivo, mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. Então esse é o nosso primeiro objetivo. A lição tem como intuito nos mostrar o porquê que essas cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus. Segundo objetivo, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. E o nosso terceiro objetivo é analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em Josué, capítulo 20, verso 1 ao verso 6. Josué, capítulo 20, verso 1 ao verso 6. Acompanhe comigo. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vós sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se à porta da cidade, proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Glória a Deus. Vamos ao nosso primeiro tópico. Nós vamos ter nessa lição 3 tópicos e dentro de cada tópico desse teremos 3 subtópicos. Então, um total de 9 subtópicos a serem trabalhados no decorrer dessa revista. Primeiro tópico,
Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida, não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judicial, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, como está em Números, capítulo 35, verso 6. Sendo que 3 cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã, como está em Deuteronômio, capítulo 4, verso 41 e 43. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador de sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria naquela cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Nós podemos observar o que o escritor está trabalhando aqui em Números capítulo 35, está bem detalhado. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido. Glória a Deus. Demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Por favor, grife essas últimas palavras aqui. Maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Juvenis, nesse primeiro tópico que nós acabamos de ler, nós podemos ver o estabelecimento das cidades de refúgio, um total de 6 cidades que foram constituídas para abrigarem pessoas que, por algum motivo, cometeu um ato em que levou o óbito de uma determinada pessoa, e esse ato ele não foi intencional. Essa é a palavra. Ele, sem querer, cometeu ou empurrou uma pessoa, ou jogou um objeto, ou fez alguma coisa que levou o óbito de uma pessoa. Então, qual era o sentido dessas cidades? O que acontecia? Uma pessoa, por algum motivo, sem querer, cometeu um ato contra outra pessoa e levou ao óbito dessa pessoa. Então, o que essa pessoa fazia? Ela corria o mais rápido possível para uma dessas cidades de refúgio. Essa pessoa chegaria nessa cidade, iria expor o seu caso aos anciões daquela cidade. Essa pessoa iria passar por um júri popular, e esse júri, vendo que essa pessoa cometeu esse ato sem querer, ela não teve a intenção de matar aquela pessoa, então ele ficaria naquela cidade para que ninguém buscasse vingança sobre aquela pessoa que foi morta. Então, essa pessoa ficaria ali naquela cidade e ela não poderia voltar para a sua terra. Ele só poderia voltar para a sua terra com a morte do sacerdote. Então, o que o escritor traz a aplicação para o nosso tempo e o que nós podemos aplicar? Então, meus irmãos, nós podemos observar como Deus cuida do seu povo, não esquecendo de nenhum detalhe, por menor que ele seja. Aqui ele vai agir com misericórdia, provendo um escape para aquela pessoa que, sem querer, cometeu um delito, onde o acusado não teve a intenção de matar. Deus provê a saída, Deus provê o escape, Deus provê o socorro. Nós podemos ver Deus trabalhando em cima do seu povo de maneira maravilhosa, mesmo nesses simples detalhes. Segundo tópico, o significado espiritual das cidades de refúgio.
Isso é algo muito importante para a nossa aplicação. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, como soldados e armas, mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo. Veja a comparação que o escritor está fazendo da cidade de refúgio com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a ele arrependidas, buscando segurança eterna, ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve, suave. Uma contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui o escritor vai destacar que essas cidades, elas não eram fortalezas, não tinham muros, não eram bem protegidas, bem guardadas, a fim de proteger aquelas pessoas que, de certa forma, fugiam para não serem mortas por um ato que elas cometeram sem intenção. Pelo contrário, mas era um lugar protegido pelo próprio Deus, que garantia a segurança daquele que cometeu aquele ato. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa cidade nós podemos ver a representação do Senhor Jesus Cristo, que protege o culpado, porém arrependido, tirando o fardo pesado e trazendo esperança. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Jesus hoje é a minha, é a sua cidade de refúgio. É nele que nós devemos confiar, devemos nos abrigar, é nele. Fora de Cristo não há refúgio, não há saída, não há solução para os nossos problemas, para os nossos adversários. Cristo é a representação exata da nossa cidade de refúgio. E nele nós devemos nos refugiar todos os dias. Glória a Deus. Terceiro tópico, o perigo de sair da cidade de refúgio. Algo muito importante aqui também. A vida do acusado de cometer homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do seu sangue. Esse é mais um detalhe que nós devemos saber. Aquela pessoa, enquanto ela estava dentro dos limites da cidade, ela estava protegida. Fora dos limites da cidade de refúgio, não era garantida a proteção de sua vida. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Glória a Deus. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador de sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, como nós acabamos de ler e falar e abordar aqui no tópico anterior, não é uma sábia conduta, meus irmãos. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Em Números 35, nós podemos observar que a condição para que o acusado ficasse a salvo era ele permanecer dentro dos limites daquela cidade de refúgio. Caso contrário, se ele saísse, o vingador poderia matá-lo. Se ele estivesse fora dos limites daquela cidade, ele ficaria vulnerável, meus irmãos.
Como nós vimos no tópico anterior, Jesus é a nossa cidade. Ele é o nosso refúgio. De maneira que enquanto nós estivermos em Cristo Jesus, nenhum mal sucederá em nossas vidas. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos nele. Nós estaremos abrigados. Essa é uma verdade que nós precisamos ter em nossos corações, juvenis. Você que me ouve. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo nessa manhã. Cristo tem sido a sua cidade de refúgio? É algo que nós devemos meditar, que nós devemos examinar em nossa vida. Porque se ele não tem sido, ele precisa ser. Porque ele é o único refúgio. E sem ele nós não viveremos. Sem ele você não viverá. Faça uma análise da sua vida neste momento, da sua trajetória, da sua caminhada, de como você está vivendo na casa de Deus, de como tem sido a sua conduta como servo do Senhor. Se você tem de fato se abrigado na cidade de refúgio, ou se você tem vivido fora dos limites dela. Porque se você está fora dos limites da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo, você corre perigo de vida. Você corre perigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Tópico 2, subtópico 1. Os levitas exigem sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fosse separada as cidades de refúgio, em Josué 21. No que foi obedecido, o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre as heranças deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu a cidade de refúgio aos levitas depois que eles as reivindicaram, como está em Josué capítulo 21, verso 2 e verso 3. Nós podemos ver os levitas reivindicando a sua herança. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja, acontece em nosso meio também. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino, que qual é? Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, como está em Atos, capítulo 20, verso 35. Esse é um ponto também muito importante que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Nesse tópico, o escritor Juvenis vai destacar a importância de sermos generosos. O Senhor já havia determinado a Josué para que fosse dado a herança dos levitas. E percebemos que houve uma demora por parte da liderança em fazer cumprir a palavra do Senhor, de maneira que foi preciso, como nós acabamos de observar e nós podemos ver em Juízes capítulo 21, verso 2 e 3, que os levitas reivindicassem as terras que o Senhor já havia lhes prometido. Nós devemos entender algo muito importante aqui nesse tópico, Juvenis, que as vitórias que nós recebemos por parte de Deus sobre as nossas lutas, que as bênçãos que nós recebemos constantemente por parte do Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado, nada disso pode nos impedir de abençoar aqueles que nos cercam. Nada disso pode nos impedir de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Infelizmente, isso é muito comum no nosso meio, em nossas vidas. Quando Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa, às vezes nós esquecemos daqueles que estão ao nosso redor padecendo,
precisando de uma mão, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, seja espiritual ou até mesmo material. Porque a palavra de Deus diz, o escritor destaca aqui, porque bem-aventurado coisa é dar do que receber. É muito importante, mais importante é a gente ser generoso do que receber de alguém a generosidade. Glória a Deus. Tópico 2. O estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste, oeste. E a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Por favor, grife esse ponto agora que nós estaremos lendo. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus. E por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles a quem Ele chama. Glória a Deus. Isso é uma palavra de ânimo para nós. Glória seja dado ao nome do Senhor. Juvenis, a parte que eu pedi para vocês destacar nesse tópico, já se expõe o tópico por completo, que diz, os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugar estratégico de honra. Glória a Deus. Nós vemos que os levitas desempenhavam um trabalho, um papel muito importante na obra do Senhor. Eles tinham como única atividade servir a Deus. Como única atividade era servir exclusivamente ao Senhor. E eram sustentados por Israel. Algo que nós devemos saber é que Deus cuida dos seus. Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus escolhidos. Dos seus eleitos, que lhe buscam dia e noite constantemente. Tudo que fazemos para a obra do Senhor não é em vão, meus irmãos. Seja por menor que seja, cada contribuição, cada ato que você está fazendo para a casa de Deus, que contribui para o avanço do reino dos céus, não é em vão. Deus cuida dos seus. Nós podemos observar isso constantemente em sua palavra. A mão do Senhor sobre o seu povo, a mão do Senhor sobre os teus filhos. Deus provendo, Deus guardando, Deus suprindo as necessidades. E Ele fará o mesmo com você. E Ele fará o mesmo na sua vida. Basta você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, você pode glorificar a Deus por isso. Porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos preservado, tem suprido as necessidades em nossas vidas, porque nada tem nos faltado. Glória a Deus. Terceiro tópico, a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as suas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, que enfim chegara o tempo de paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los.
Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Terceiro tópico, a fidelidade de Deus. Caros alunos, ao decorrer das lições ministradas, das 11 lições, nós estamos na lição de número 12, ministrada pelo evangelista Sérgio, pela irmã Clarissa, algumas lições ministradas por mim. Nós observamos algo muito interessante. Em todo tempo, Deus permaneceu fiel para com o seu povo. Fidelidade. Glória a Deus. Em todas as lutas do povo, todas as lutas que o povo de Deus prevaleceu, foi porque o Senhor estava com eles. Em todas as lutas. Não houve vitória em que a mão do Senhor não agiu de maneira sobrenatural sobre aquele povo. E o mesmo é em nossas vidas, não é? Quais são as lutas que nós vencemos com as nossas próprias forças? Nenhuma. Da mesma maneira, é no nosso meio, é na nossa trajetória. Não há e nem houve um momento em que o Senhor deixou de ser fiel para conosco. Pelo contrário, Ele sempre permaneceu fiel. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos, nós magoamos, nós entristecemos o Senhor com os nossos pecados, nós afastamos o Senhor de nós com as nossas atitudes pecaminosas, mas mesmo assim, nós já encontramos misericórdia em Cristo. Nós encontramos em Cristo um refrigério. E nós buscamos arrependimento em Cristo Jesus. E nós somos sarados e nós somos restaurados. E o Senhor nos resgata do lamaçal do pecado. E Ele sempre permanece fiel para conosco, ainda que nós sejamos infiéis. Deus, com a sua mão misericórdia, tem nos sustentado. Aleluias! Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós não merecemos, mas a mão do Senhor nos alcançou. Você tem todos os motivos nessa manhã para glorificar a Deus, meus irmãos. Você tem todos os motivos. Você acordou, você está bem, Deus tem provido o alimento, tem sustentado diante das diversidades, das lutas, das provações, tem dado saúde, tem dado graça, tem nos dado o privilégio de estar em sua casa. Nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos, porque Ele permanece fiel para conosco e tem nos sustentado e tem nos guardado. Glória a Deus por isso. Aleluias! Terceiro tópico, último tópico, diz: Josué abençoa os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Agora nós vamos para os 3 últimos subtópicos. Primeiro subtópico: 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não o bastante, ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Rubi, Gade e a meia tribo de Manassés, para voltassem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida. E agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar os seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho havia concluído.
Na vida ministerial, muitos são comissados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam, outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre será alcançado. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Juvenis, aqui o escritor vai falar das 2,5 tribos que foram despedidas, pois já havia cumprido o seu papel. E ele vai fazer a comparação com a nossa vida ministerial, com a nossa vida dentro da casa de Deus. Talvez nós não conseguiremos plantar, regar e colher no que diz respeito à obra de Deus, no que diz respeito ao nosso ministério. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como servo de Deus. Ainda que em nós não seja cumprido toda a obra de Deus aqui na terra. O que não pode é nós ficarmos voando, acomodados, levando uma vida aquém. Isso não pode, meus irmãos. Enquanto tantos irmãos ao nosso lado estão batalhando, estão buscando, estão orando, jejuando, se consagrando, pagando um preço para que o reino de Deus avance. E nós vamos ficar como, meus irmãos? Parados? Olhando simplesmente para esses irmãos como heróis, como exemplos, mas acomodados de braço cruzado? Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a sua obra. Talvez você só vai conseguir plantar, outro irmão que vai regar, o outro irmão que vai colher. Mas uma coisa é certa, nós precisamos fazer algo na casa de Deus, na obra do Senhor. Nem todo mundo tem chamado para ser pastor, para ser obreiro, para ser cantor, para ser missionário. Nem todo mundo tem chamado para essas coisas, para essas áreas dentro da obra de Deus. Mas uma coisa é certa, todo mundo tem chamado para ser servo de Deus, como manda a palavra de Deus. Todos têm que ter, todos eles que estão dentro da casa de Deus, que dizem ser cristãos, que foram separados, que almejam morar no céu, que esperam a vinda de Cristo Jesus, precisam ser diferentes desse mundo. Precisam ser diferentes deste mundo. Por isso que eu tenho falado no decorrer dessas lições e dessa lição de hoje. Precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas, de como nós estamos levando a obra de Deus. Se nós estamos levando a sério, ou no dito popular, se nós estamos levando nas coxas. De qualquer maneira. Precisamos, meus irmãos, porque é algo sério. O que está em jogo aqui é a nossa vida, é a nossa salvação, é morte eterna, sem Cristo. Precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, para que o inimigo não venha nos iludir, não venha nos enganar, como ele tem feito com muitos. Para que nós não perecemos. Nós não podemos perecer, meus irmãos. Nós não podemos perecer. Nós temos tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. E nós temos um Deus que está pronto a nos acolher, a trabalhar em nós, no nosso caráter, nas nossas vidas. Um Deus que nos ama, que nos chama para a sua obra. Entregue-se a Cristo.
Mude as trajetórias da sua vida se você está andando distante da palavra de Deus. Alinhe seu pensamento com a palavra do Senhor. Mude esse trajeto. Venha para a cidade de refúgio que é Cristo Jesus. Para de olhar para trás, para de olhar para o mundo, olhe para Cristo, foque em Cristo. Siga Cristo em sua vida. E todas as coisas Ele fará. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou com somente: tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei de Moisés. O servo do Senhor vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Exortação à obediência. Depois de despedir as tribos, agradecendo pelo trabalho, desempenho, Josué os exorta a permanecer na lei do Senhor, sendo obedientes em toda a palavra de Deus. Meus irmãos, mais do que simplesmente fazer a obra do Senhor, é permanecer. É permanecer. Muitos fazem, mas poucos permanecem. Muitos começam firmes, mas são inconstantes. Paulo fala: contudo, meus amados irmãos, sede sempre firmes, firmes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não basta só fazer, nós precisamos permanecer em constância na leitura da sua palavra, na nossa vida devocional de oração, no jejum, na prática do jejum, em santidade, em separação. Nós precisamos permanecer. Isso é o que falta na maioria de nós. Há uns dias atrás eu estava conversando com um irmão e eu falei: rapaz, eu estou muito mal na leitura dos livros. Estou muito mal. Eu estava lendo mais, hoje eu estou lendo bem menos. Estou muito inconstante na questão leitura de bons livros. Livros bíblicos que vão proporcionar um crescimento saudável. E eu falei com esse irmão: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar isso, meu horário. Do mesmo jeito é nas outras áreas que norteiam a nossa vida. Na oração, no jejum, na leitura da palavra. Nós precisamos separar um tempo. Aprenda isso, juvenil. Separe um tempo para Deus. Um tempo para orar, um tempo para ler a sua palavra com calma, um tempo para jejuar, um tempo para se dedicar ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Nós não ficamos um dia sem nos alimentar fisicamente. E nós não podemos ficar um dia sem nos alimentar espiritualmente falando. Porque senão ficaremos fracos. Terceiro e último tópico: o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram ao oeste do Jordão, capitaneadas pelos sacerdotes, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade nos serviços do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade.
Grife, por favor, esse ponto final. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão em nosso meio, conflito, controvérsia, deve ser cultivada por nós. Devemos permanecer unidos, meus irmãos. Não podemos estar divididos. Unidos nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Neste momento eu quero chamar a sua atenção no que o escritor vai trabalhar aqui, na questão da união, na questão do diálogo, na questão da cumplicidade uns para com os outros. É você olhar para o seu lado, começar a observar aquele seu colega, aquela sua colega, aquele seu amigo de classe, até mesmo aqui dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, aquele que não está vindo mais aos cultos, que você já não vê mais nas reuniões de oração, aquele irmão que sumiu já faz 1 mês, 2 meses, que não dá sinal. Eu te convido neste momento a você mandar uma mensagem. Você, irmão, manda mensagem para esse irmão. Você, irmã, manda mensagem para essa irmã que está sumida, perguntando como é que ele está, como é que ela está, se precisa de uma ajuda, se precisa de oração. Nós precisamos cultivar isso em nossas vidas, principalmente dentro da casa do Senhor. Nós não podemos guardar os benefícios que o Senhor tem nos dado para nós, porque os benefícios não são exclusivos. O Senhor quer alcançar o seu povo. Ele quer alcançar o seu povo. E nós precisamos fazer a vontade de Deus, buscar essa união em nosso meio. Quando tiver uma discórdia, quando tiver uma controvérsia, busca através dos líderes, do pastor, dos presbíteros, dos evangelistas, de irmãos e irmãs santas, crentes. Busque ajuda para sanar esses problemas. Não fique com dúvida, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Pergunte, dialogue, para que não venha ser cultivado intriga, contenda no nosso meio, mas que venha permanecer esse sentimento de união, esse sentimento de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu finalizo essa lição nesta manhã com vocês. Espero que o Senhor tenha falado aos vossos corações. Alguma dúvida, por favor, só deixar no chat, chamar no WhatsApp, seja no nosso grupo em particular, não importa. Estamos aqui para ajudar, para somar. Neste momento também eu quero te convidar a estar adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Embaixo desse vídeo está a nossa conta, o número da nossa conta, PicPay. Sinta-se à vontade para estar dizimando, ofertando para a casa do Senhor. A obra de Deus também precisa das nossas contribuições para manter o templo, a casa de Deus, pagar as contas. As contas não param de chegar e nós precisamos do apoio dos irmãos para estar somando conosco nesta jornada, nessa trajetória. Amém, meus irmãos? Segundo a sua condição. Amém? Fique com Deus. Eu quero orar com você nesta manhã, mais uma vez, para encerrar. Deus, eu te dou graça por tudo, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, a falar em nossos corações. Que essa lição, ó Pai, venha martelar, Senhor, no íntimo, Senhor, de nossas almas. Que venha falar, Senhor, conosco, Senhor, nos próximos minutos, horas, Senhor, dias, semanas, meses, ó Pai, anos. Que ela fique gravada, Senhor, em nossos corações. Assim nós te damos graça em nome do seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Fique com Deus, meus irmãos.